PGR já pediu a prisão. De Bolsonaro, Andréia? De Bolsonaro? Foi, Andréia? Não, meu lindo, minha linda, calma. Tá nervoso, tá nervosa? Calma. Calma que tá chegando sexta-feira. De quem? De Léo Índio, sobrinho de Bolsonaro. Léo Índio se tornou réu. Foi denunciado pelo PGR pela tentativa de golpe. Ele estava no contexto do 8 de janeiro. Aí, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia contra Léo Índio, o sobrinho de Bolsonaro, por tentativa de golpe. Aí o golpista, segundo a Polícia Federal, segundo o PGR, e vai ter o julgamento agora, correu, foi para a Argentina. Mas esse povo é fujão demais, gente. Bolsonaro já fugiu 2 vezes. 30 de dezembro de 2022, foi para os Estados Unidos. Dia 12 de fevereiro do ano passado, foi para a Baixada da Hungria. O Eduardo Bolsonaro já fugiu para os Estados Unidos. Léo Índio foi para a Argentina. O que o PGR fez? Pediu agora a prisão de Léo Índio. Procurador-Geral da República pediu a prisão de Léo Índio. Vai ser preso ou não vai ser preso, Andréia? Alexandre de Moraes que vai decidir agora. Tá aqui, ó. Eu vou falar, ô povo medroso, fujão. Olha aqui, ó, Léo Índio. Esse aqui, ó, sobrinho de Bolsonaro. PGR pediu a prisão dele. Pediu, André? Pediu. Porque é o seguinte, gente. Deixa eu te explicar. Todas essas pessoas que estão sendo investigadas, que foram denunciadas pelo Procurador-Geral da República, têm medidas cautelares contra elas, de não deixar o território nacional. Porque se deixar o território nacional, fica caracterizado como tentativa de fuga, para que ele não seja responsabilizado criminalmente. Porque se a pessoa é processada dentro do território nacional, sob a jurisdição nacional, se ela sai para outro país, a aplicação da lei penal pode ser frustrada. E todo o trabalho da Polícia Federal, do Procurador-Geral da República e da Justiça pode ser jogada fora. Porque a pessoa acaba não sendo alcançada pela justiça brasileira, que tem a sua atuação de forma veemente dentro do território nacional. É lógico que, por regras de direito internacional, existem situações de deportação, não é? Enfim, se o crime que é praticado aqui for praticado lá, ele também vai ser responsabilizado, seja qual for o território, mas existe uma série de situações que dificultam a aplicação da lei penal brasileira. E ele tinha medida cautelar de não sair do Brasil. E ele saiu. Aí, por isso que o PGR agora acabou de pedir a prisão de Léo Índio, sobrinho de Bolsonaro, que está sendo julgado, está no banco dos réus, pelo crime de tentativa de golpe, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado ao patrimônio público, dano qualificado ao patrimônio tombado, dentro do contexto do 8 de janeiro, que, inclusive, ele produziu prova contra ele mesmo. Ele mesmo fez vídeo, gravou lá no contexto do 8 de janeiro. Entendeu? Não tem nem como. E aí foi decretada a prisão dele. Aí você fala assim, Andréia, Alexandre de Moraes que vai decidir agora. Ele pediu a prisão dele e agora Alexandre de Moraes que vai decidir se decreta ou não. Alexandre de Moraes vai decretar. Vai. Quando for decretada a prisão dele, isso será comunicado ao Ministério da Justiça. Esse é o trâmite. Comunica-se ao Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça comunica a Embaixada da Argentina, que tem uma ordem de prisão, o embaixador da Argentina comunica à Justiça lá da Argentina. Se ele for pego em qualquer situação por um policial na Argentina, ele será preso. Porque a Argentina está fazendo isso. A Argentina não está deixando de cumprir. Não obstante, Milei seja golpista também, extrema-direita, Milei não pode interferir nesses aspectos. Assim como Donald Trump também não pode. Tem 4 foragidas que tentou entrar nos Estados Unidos e estão presas lá, do 8 de janeiro. E estão presas. E a cadeia de lá é muito pior do que aqui no Brasil. Eles não podem interferir porque é uma questão legal, constitucional, judicial. Onde, se um político tentar interferir nesses aspectos, é crime de responsabilidade. E pode, inclusive, ser até cassado do seu mandato. Entendeu? É o que a justiça está fazendo. Nesse mundo
onde a extrema-direita está tentando ocupar os espaços a partir de atos autoritários, que não observa a Constituição, não observa a lei, o judiciário que vai ter que colocar ordem na casa. Entendeu, meu querido? Tanto que Donald Tranqueira, várias decisões dele lá estão sendo derrubadas pela justiça lá americana. É como aqui no Brasil, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então, acredito que é uma questão de horas agora Léo Índio ser preso. Alexandre de Moraes deve decretar a prisão dele, deve haver essa comunicação entre embaixadas e qualquer um que encontrar Léo Índio lá na Argentina, a autoridade vai ter que prender ele, tá bom? E mandar para cá depois. Recambiar. Expulsar. Entendeu? Mais ou menos isso. Só falta Bolsonaro, né, PGR? Será que vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai, PGR, vai que você consegue. Ou vai pedir uma tornozeleira primeiro? Não duvido que peça uma tornozeleira primeiro. A Câmara de Deputados Federais fez, inclusive, uma pesquisa em relação a um projeto de lei que estabelece anistia. Mais de 90% lá na enquete disseram anistia, não. Tem que ter justiça. Interessante, viu, gente? Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Até a publicação dessa matéria, mais de 200 mil pessoas, 91%, haviam declarado discordar totalmente da proposição. Que é o quê, Andréia? Da anistia para os golpistas. Enquanto apenas um pouco mais de 19 mil, 9%, escolheram a opção concordo totalmente com a anistia. A anistia aos golpistas é rejeitada por mais de 90% em enquete feita pela própria Câmara de Deputados Federais. Pegou o código? O que você acha? Você acha que tem que ter anistia? Eu quero saber a sua opinião. Você acha que tem que ter diminuição de pena para os golpistas do 8 de janeiro? Porque a situação é o seguinte: os bolsonaristas, né, os deputados senadores, estão dizendo que a anistia é para Débora, é para Maria, é para o João, é para Terezinha, é para aqueles que foi para o 8 de janeiro. Só que não é isso que está no projeto de lei. Lá no projeto de lei, a anistia é para todo mundo, inclusive para Bolsonaro, inclusive para General Braga Neto, General Heleno, para todo mundo. Todo mundo. Desde o dia 30 de outubro de 2022, todos os atos golpistas, até a entrada em vigor da lei, todos que aprontaram serão anistiados. Aí eles estão querendo dizer que não é para Bolsonaro. É para Bolsonaro, sim. Aí o Sóstenes Cavalcante, que é um dos líderes ali da empreitada da anistia, que para mim é golpista, diz que vai mudar o projeto, então. Até agora não mudou. Até agora não mudou. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. O Supremo Tribunal Federal, ele pode até engolir a anistia para aqueles que foi para o 8 de janeiro, mas mesmo assim eu tenho minhas dúvidas. O PGR não vai aceitar. E o Supremo, consequentemente, não vai. Mas vamos falar aqui, não. Vai diminuir a pena, André, da galera do 8 de janeiro. E em relação aos cabeça, Bolsonaro e os cabeça, vai ser pancada. Mas a questão é que eles não querem fazer isso. Porque eles querem é livrar a cara do chefe da organização criminosa. E segundo a Polícia Federal, o chefe da organização criminosa é Bolsonaro. E os 33 que foram denunciados pelo Procurador-Geral da República. Então, meu querido, estão no mato sem cachorro. Se mudar o projeto, eles vão perder o objeto certo e determinado que eles querem, que é livrar a cara de Bolsonaro. Aí eles não vão lutar do jeito que estão lutando, você está entendendo? É porque eles querem livrar é Bolsonaro. Não é a Marta ou a Débora, esse povo não. Esse povo é usado
para se fazer de pobre coitado lascado. Você tá entendendo? Aí esse povo é usado para comover, tentar comover as pessoas e tal coisa. Mas a anistia não é para eles. A anistia tem endereço certo e determinado, que é tentar livrar Bolsonaro. Inclusive, diante desse contexto todo, né? Bota, não bota, para andar, o PL da anistia, não sei o quê. Ontem, na Câmara de Deputados Federais, o Alexandre de Moraes foi fazer uma visita na Câmara de Deputados Federais. Foi, André, foi. O Alexandre de Moraes foi lá. Olha aqui, ó. Na questão do novo Código Civil, né, na atualização, Moraes visita Congresso em dia de pressão por anistia. Eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Os bolsonaristas ficam... Cara, Alexandre de Moraes, ele vai pra cima, moço. É ó pra vocês, ó. Vamos ver aqui algumas cenas de Alexandre de Moraes lá? E Alexandre de Moraes ficou do lado de quem? De Hugo Mota. Ficou bem do lado de Hugo Mota. Olha aqui, um pouquinho. Aqui do Metrópolis, ó. Relator do inquérito do golpe no STF, ministro Alexandre de Moraes, vulgo Xandão, visitou a sede do Congresso Nacional ontem à noite, dia em que a oposição da Câmara de Deputados Federais intensificou a pressão pelo projeto de anistia aos condenados do 8 de janeiro. Moraes compareceu à cerimônia de lançamento de um livro organizado pelo ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no Salão Negro do Congresso Nacional. Olha o Xandão aí. Eu acho que o Xandão foi lá, gente, para dizer o seguinte: ainda estou aqui. E não haverá anistia. Por quê? Porque eu ainda estou aqui. Só para lembrar, né, Hugo Mota? Ai, meu pai. Enquanto isso, Bolsonaro teve a derrota lá na Câmara de Deputados Federais, né? Deixa eu mostrar aqui a fala do líder do governo ontem, lá em todo o entreveiro que teve na Câmara de Deputados Federais, Lindenberg Farias. Vamos ver aqui a fala dele, que foi bem propositiva. O que é isso? Calma. Calma. O trem pega e sai da ordem. Eu boto na ordem, o trem sai da ordem. Que desordem é essa? Isso é golpe! Isso é golpe! Toca no like, bota! Sem anistia. Isso é golpe. Berg Farias, pela liderança do PT. Senhor presidente, hoje essa casa teve uma vitória. A pauta do Brasil andou. Não dá para paralisar os trabalhos da Câmara numa obstrução desesperada de um partido que tenta conter o que não pode ser contido. Um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Hoje a votação aqui foi estrondosa. Diziam que iam pautar a anistia essa semana. Não vai ter anistia essa semana, por um motivo bem claro. Essa casa, o presidente Hugo Mota, a maioria dos partidos, pensaram no poder legislativo. Não há sentido paralisar uma pauta, votações importantes, em cima de um projeto de anistia que, além de tudo, é inconstitucional. Então disseram aqui, vamos votar essa semana. Não votaram. Disseram aqui, vamos obstruir a pauta. Não obstruíram. Essa medida provisória de hoje era muito importante. Crédito para o Pantanal, para a região amazônica, para pescadores, para as pessoas que foram prejudicadas por incêndios. O Senado vai votar agora. Quero chamar a atenção dos senhores que houve agora uma votação no Senado
por 70 votos, foi aprovado um projeto de lei sobre reciprocidade, que foi relatado pela senadora Tereza Cristina. Eu espero que seja votado aqui amanhã no parlamento. Eu quero ver esses que falam em obstrução de pauta, o que vão fazer no dia de amanhã, porque todo mundo, todos os parlamentos do mundo, amanhã estão à espera do pronunciamento do Trump, das tarifas que os Estados Unidos vão impor a todos os países do mundo. E todo o poder legislativo está atento de construir formas de defender os interesses nacionais. Vai ser bonito ver o dia de amanhã, porque quem está à frente dessa mobilização por essa legislação é o setor produtivo brasileiro, é o agro brasileiro, é a indústria brasileira. Eu quero saber, deputado Orlando, se vai valer mais aquele boné do Trump, faça a América grande novamente, ou os interesses nacionais, ou os interesses do setor produtivo, os interesses do agro brasileiro, os interesses do setor industrial brasileiro. Hoje foi uma vitória, num dia importante, porque hoje são 61 anos daquela famigerada ditadura militar que abafou a democracia brasileira, que massacrou, prendeu, torturou muita gente. Você sabe, deputado Renildo, que talvez na história, em poucos momentos, a nossa história, o nosso passado recente, se mistura tanto com o presente. Eu estou aqui com o livro da jornalista Juliana Dalpiva, Crime Sem Castigo, como os militares mataram o Rubens Paiva. Não é só Rubens Paiva, mais de 430 brasileiros que foram assassinados. Vladimir Herzog, quando a gente vê o drama da vida do Rubens Paiva, de Eunice Paiva sendo contada nesse magistral filme, Ainda Estou Aqui, vem na cabeça dos brasileiros, mas ninguém foi preso, ninguém foi julgado. E aqui eu quero fazer um paralelo histórico, porque pouca gente consegue entender o grau de fanatismo de um ex-presidente da República disputar uma eleição presidencial contra o presidente Lula. Ele perde a eleição, deputada Érica Cocai, a eleição no dia 29 de outubro. E ele o que faz? Começa a elaborar um plano para assassinar o que ganhou, para assumir o lugar do que ganhou. Porque a primeira reunião da Operação Punhal Verde e Amarelo foi no dia 9 de novembro. Vocês conseguem entender que coisa sórdida, baixa, presidente, candidato que perde a eleição, não aceita o resultado. Tomado pelo ódio, quer matar o presidente que ganhou as eleições e anular o processo eleitoral. Só consegue entender essa cabeça do Bolsonaro quando você vai visitar o que aconteceu com a ditadura militar. Em determinado momento, na ditadura militar, o comandante do Exército se chamava General Silvio Frota. Foi demitido pelo Geisel e pelo Golbery, porque fazia uma campanha articulada contra a reabertura democrática desse país. Foi demitido. Tentou um golpe contra Geisel. Sabe o que essa turma fez? De 78 a 87, explodiram 70 bombas no país. Bomba no OAB, matando Dona Lida Monteiro. Bomba no Estadão, bomba no Pasquim, bomba em bancas de jornal. No dia 30 de abril de 81, iam explodir no Rio Centro, com mais de 20 mil pessoas lá dentro.
e a bomba acabou explodindo no carro daqueles terroristas. Só entende o que Bolsonaro queria fazer voltando a essa história. Bolsonaro é dessa década de 80. O partido de Bolsonaro sempre foi um partido de extrema-direita, com pêndulos e ações terroristas. Essa é a história deles. Por isso que ele dizia, tinha que ter matado mais, tinha que ter matado 20 mil, tinha que ter torturado mais. É dessa cabeça, desse partido, porque, no fundo, esse é o partido do Bolsonaro. Essa facção de extrema-direita incrustada nos militares com tendências terroristas, Orlando. Só entendendo isso, você consegue entender um plano para explodir o aeroporto de Brasília na noite de Natal, o que eles fizeram no dia da diplomação do Lula. Só entendendo essa cabeça dos porões da ditadura militar, que hoje faz 61 anos, e a gente tem que lembrar, porque não pode esquecer, é que a gente entende uma coisa tão sórdida. Talvez o desafio nosso seja explicar em linguagem popular o que foi essa Operação Punhal Verde e Amarelo. É mais ou menos 2 jovens interessados, disputando o amor de uma garota, e ela decide e começa a namorar com um, o outro não aceita, e faz um plano cruel, sórdido, de assassinar aquele ali. É algo parecido com a nossa democracia brasileira. Eu quero encerrar, senhor presidente, dizendo que hoje é um dia de vitória. Se alguém achava que ia levar o poder legislativo para uma crise institucional violenta, hoje entenderam que tem líderes aqui de vários partidos, de centro-direita, que são responsáveis. O drama desses que enfrentam esse julgamento não podem levar o poder legislativo a uma crise institucional sem precedentes, porque, senhor presidente, eu encerro, não precisa mais tempo, dizendo o seguinte: gente, a gente colocar para votar um projeto de anistia, quando o julgamento nem começou, é algo inaceitável. Os senhores sabem que tem um motivo para a prisão preventiva. É quando você atrapalha a investigação. Nesse caso, não é mais investigação. Nós estamos falando de um julgamento que está por iniciar. Os senhores entendem o poder legislativo votar uma coisa como essa, porque o projeto de anistia, não é sobre 8 de janeiro. Projeto de anistia, basta ler. Eles querem livrar a cara do Bolsonaro. Parabéns ao parlamento. Hoje é um dia de vitória das instituições brasileiras. Parabéns. Bolsonaro perdeu feio ontem na Câmara de Deputados e no Senado Federal. Tentou obstruir a pauta e não conseguiu. E Alexandre de Moraes quer saber. Mandou o PGR se manifestar sobre o pedido de prisão de Bolsonaro. E aí, PGR? Tem que se manifestar. E agora vai ter que se manifestar mesmo, viu, gente? O que você acha? Prisão, cadeia, sem anistia? Enquanto a galera tá tentando anistia e tal coisa, o movimento é o contrário. O relator especial da ONU convocou uma reunião lá no Supremo Tribunal Federal para falar sobre a lei da anistia da década de 70, em que o Supremo está reavaliando o alcance da lei da anistia dos golpistas de 64. E esse relator, ele quer pedir para que o Supremo declare a lei inconstitucional. O que significa isso, André? Que não vai ter nenhum tipo de anistia nem no passado. Se nem no passado o movimento, né, internacional não quer anistia, pense agora, gente. Vamos ver aqui, é o relator especial Bernard. Olha aqui, ó. O relator especial das Nações Unidas, da ONU, para a promoção da verdade, a justiça, a reparação e garantias de não repetição, Bernard Duhamel, pediu agendas
com os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Luiz Barroso, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli, para discutir a derrubada da lei da anistia. O movimento democrata, de fato e de verdade, é pela não anistia, gente. Aprontou, vai ter que ser responsabilizado, porque já existe a lei pretérita. Se não tivesse lei pretérita, estabelecendo que tentativa de golpe era tentativa de golpe, não tinha como. Não tinha como. Mas como tem lei pretérita, que foi aprovado pelo Poder Legislativo, o Poder Judiciário tem que realizar a lei e trazer a justiça ao caso concreto. Entendeu, meu lindo e minha linda? Então não tem como. Não tem como ter anistia, viu? Enquanto isso, eu quero destacar a fala da deputada federal Érica Hilton. Érica Hilton não, da Érica Cocai. Vocês estão falando, chama a Érica para live? Já chamei. Só falta aceitar. E tá aberto o espaço, viu, gente? Da Érica Cocai aqui ontem, vamos ver o que ela falou aqui. Falou muito bem. Érica, tem você nessa palavra. Eu penso que esses que estão defendendo criminosos, porque são criminosos. Eu penso, por que eles não têm qualquer sensibilidade com a policial que contou como ela foi agredida no 8 de março, nesses que eles querem anistiar. Como foi utilizado, 8 de janeiro, quando foi utilizada, inclusive, uma barra de ferro que a atingiu, e ela foi empurrada. Eu penso, por que eles não têm sensibilidade com o policial que estava em um cavalo e foi arrancado de lá? Eu penso que por que eles não têm sensibilidade com as pessoas que seriam vítimas de um caminhão cheio de bombas, que iria ser acionadas essas bombas perto do aeroporto de Brasília? É só olhar as imagens. Ali nós não vamos ver velhinhas. Aliás, as velhinhas, segundo os dados, elas representam apenas 7 pessoas acima de 70 anos, das 497 condecorações ou condenações. Então, portanto, o que nós temos hoje é uma tentativa de estabelecer o que não aconteceu, ou seja, de negar, de mentir. Aliás, mentira é o que nós vamos ver, inclusive no golpe que se realizou há 61 anos atrás, no dia da mentira, dia 1º de abril. Ali eles diziam que iriam fazer com que a economia andasse muito bem. E nós tivemos o Brasil devendo a governos e bancos estrangeiros mais de 53% do PIB. A mentira do golpe de 64. Ali eles diziam também que não haveria corrupção, mas eles eliminaram todos os conselhos fiscalizatórios e depois dissolveram o próprio Congresso Nacional, que é instrumento de fiscalização, para que a corrupção pudesse existir fartamente durante a ditadura militar. Eles diziam também que iriam impulsionar a educação, mas a Constituição Militar desobrigou a União de investir o mínimo de 2% do PIB na área. E, aliás, eles construíram instrumentos para doutrinar, distorcer e apunhalar a própria realidade. Professores eram presos simplesmente porque diziam que havia fome no Brasil. Eles também diziam que havia ameaça do comunismo, continuam dizendo. E o que queria João Goulart? A reforma agrária? As reformas de base? E diziam que isso era o comunismo, que estava espreitando o Brasil. Também diziam que no ano seguinte haveria eleições. Não houve eleições no ano seguinte. Nós tivemos eleições em 1989. Também eles diziam que não havia tido o assassinato de Vladimir Herzog. Vladimir Herzog foi assassinado. Eles tentaram dizer que não mataram Rubens Paiva, que aqui foi absolutamente atacado, como foi atacado no dia em que Bolsonaro, quando era parlamentar,
cuspiu no busto que ainda está aqui hoje em homenagem a Rubens Paiva. É bom lembrar Ulisses Guimarães que disse: a sociedade foi Rubens Paiva e não os facínoras que o assassinaram. Mas eles querem negar tudo isso e dizem: aqui estamos defendendo quem usou o batom. Aqui houve um golpe, uma tentativa de golpe. E aqui alguns dizem: não, mas o golpe não se realizou. A tentativa de golpe, ela tem que ser alvo de responsabilização, porque se tivesse acontecido o golpe, nós não estaríamos aqui. E nós ainda estamos aqui porque o Brasil resistiu a este golpe que eles quiseram implementar. E eu me pensei, esses que vocês querem anistiar quem queria explodir o aeroporto, anistiar quem depredou a sede dos 3 poderes, anistiar quem foi violento, inclusive com as forças de segurança, esses vocês querem anistiar? E vem me dizer que não estão defendendo criminosos? Estão defendendo criminosos, sim. Estão defendendo criminosos. E para defenderem criminosos, para tentar resgatar a elegibilidade de um presidente que foi derrotado. É bom lembrar, foi derrotado democraticamente nas urnas. Foi derrotado. E não aceitou as derrotas, insuflou os acampamentos em frente aos quartéis, os pedidos de intervenção militar para colocar as botas literais e metafóricas na garganta do povo brasileiro, para que não conseguisse o povo brasileiro respirar os ares da própria democracia. Portanto, não me venham aqui defender criminosos, não me venham aqui dizer que estão defendendo as pobres velhinhas que nós não vimos nos vídeos, porque o Brasil inteiro assistiu. Vocês não vão conseguir arrancar a memória do povo brasileiro, arrancar a história das nossas próprias existências. Vocês não conseguirão. Vocês querem salvar Jair Bolsonaro, que foi derrotado nas urnas e que fez um governo que o povo brasileiro rejeitou. Foi o primeiro presidente que não foi reeleito na história democrática desse país. Mas vocês não aceitam. Ali o caminhoneiro fala com o general que estava articulando assassinatos políticos, e diz: até quando eu fico aqui? Eu sou o seu soldado. E querem dizer que não houve uma tentativa de golpe? E como é que explicam o dinheiro que estava numa sacola ou numa caixa de vinho, o que seja, que era para financiar o próprio golpe, que não aconteceu? E aqui querem obstruir o Brasil. E tentaram estar contra uma medida que aqui foi chamada uma medíocre, ou alguma medida provisória. São recursos para a Amazônia Legal, para o Pantanal, para enfrentar as queimadas, distribuído em 7 ministérios. E eles queriam impedir que esse recurso chegasse para o povo. E se autodenominam patriotas. Quero saber se tem coragem de olhar no olho das pessoas com deficiência, das mães atípicas, porque tentaram e não conseguiram, obstruir a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, desprezando os direitos, desprezando inclusive a inclusão. Mas nós estamos aqui defendendo a anistia para criminosos, e estamos elevando criminosos à centralidade da nossa atuação parlamentar, de costas para o povo brasileiro. Olhem no olho das pessoas com deficiência e justifiquem o que vocês tentaram fazer na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e não conseguiram, porque lá nós aprovamos as proposições em defesa da inclusão. E vocês vêm aqui para dizer, bater no peito e dizer: estamos obstruindo, impedindo que recursos para enfrentar as queimadas cheguem para a população. Não há como se justificar essa postura. Não são patriotas, estão de costas para o Brasil, não são patriotas. E não usem a cor verde e amarela para denominar operações chamadas de punhal, que tentavam assassinar pessoas. Ok, deputada Érica Cocai. Maravilhosa, deputada federal Érica Cocai. Gente,
Ontem, na Câmara de Deputados Federais e no Senado também, mas de forma especial, na Câmara de Deputados Federais, foi uma correria dantesca dos deputados bolsonaristas. Eles corriam para tudo quanto é lugar. Toda comissão que estava tendo comissão, eles iam lá em bloco. Chegava um monte para tentar obstruir. Aí ia na comissão de finanças, de educação, de saúde, e tentando obstruir tudo, para ver se Hugo Mota dava o andamento ao PL da anistia. E mesmo com essa movimentação, eles conseguiram obstruir algumas votações em algumas comissões. Não vou mentir. Verdade, André? Verdade. Eles conseguiram obstruir o andamento de algumas votações nas comissões. Como a própria Érica Cocai falou que eles tentaram ali na pessoa com deficiência, mas não conseguiram nessa. Mas no plenário, eles não conseguiram. O mais importante é eles tentarem obstruir o plenário. E o plenário eles não conseguiram. Foi aprovado a medida provisória de mais de R$1 bilhão para a saúde, para questões do clima, para combater queimadas, uma série de situações que eles votaram contra. O PL em peso praticamente votou contra. O PL contra dinheiro para a saúde. Mais de quase 100 deputados votaram contra. Só que teve a maioria de mais de 300 votos e foi aprovado. Então, eles não conseguiram obstruir a pauta lá no plenário. Eu vou falar para vocês o que vai acontecer. E isso é interessante mais, por quê? Porque vai ser um tiro no pé. E vai ser bom para o governo Lula. O governo precisa aprovar suas pautas, não é? É. Aí um projeto de lei, em regra, como que ele funciona? Ele passa a tramitação nas comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, e depois vai para a comissão temática específica da matéria. Aí depois que é aprovado nas comissões, é que vai para o plenário, para ser votado, aprovado ou não, uma propositura legal. O que vai acontecer se eles continuarem obstruindo a pauta? Presta atenção aqui no que eu vou te explicar. Vai ser um tiro no pé. Porque o Hugo Mota vai aprovar a urgência do PL. Aí significa o quê, Andréia? Que o PL não vai precisar passar nas comissões. Porque nas comissões, o PL está conseguindo uma certa obstrução, paralisar. Hugo Mota, ele tem o poder de colocar um PL em tramitação de urgência. E se ele colocar, não passa nas comissões o PL, não precisa passar. O PL vai direto para o plenário, para a votação. Significa o quê? Muito mais rápido. Muito mais rápido, todo o processo legislativo. Aí o efeito que os bolsonaristas querem de atrapalhar o governo na aprovação das suas pautas vai ser o contrário. Vai aprovar mais rápido. Pegou o código? É isso, meu lindo e minha linda. E mais um tiro no pé. Porque é o seguinte, para pensar, o deputado e o senador, ele pode, presta atenção no que eu vou falar para vocês, nós estamos numa democracia, ele pode debater anistia, se ele acha que tem que ter anistia, ele pode. Ele pode convocar audiência pública, ele pode fazer requerimento de urgência, ele pode tudo, mas quem decide o andamento são os líderes, a presidência da Câmara de Deputados Federais e a maioria. Se a maioria não está sinalizando para esse andamento, não haverá. E isso também é democracia. Agora, simplesmente, a galera bolsonarista, deputados e senadores, dizer que não vão trabalhar e vão proibir e impedir que o outro trabalhe, aprovando proposituras de interesse nacional, do povo, em relação à implementação de dinheiro para a saúde, como ontem. Aí não. Aí você é trabalhar contra o Brasil. Aí não dá. Você está entendendo, meu querido? Só que, vou repetir, vai ser um grande tiro no pé. Meu querido, minha querida, curte a live, deixa seu comentário. Glauber fica sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Por quê?
porque quem gosta fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, vá se lascar. E não se preocupe, não se preocupe. Muito obrigada, meu lindo e minha linda. Beijo no seu coração. E a gente não gosta de fofoca. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.